Ludicidade e educação. Hoje a gente vai ver a ludicidade e a indústria cultural, né? Indústria cultural, por quê? Porque a indústria ela fabrica uma cultura que vai sendo consumida quase que prontinha, tipo como se fosse um lanchinho do McDonald's. Isso é que é a indústria cultural. A diferença é que não é um lanche do McDonald's, é, mas é um mas é a cultura, né? Pode ser uma música, por exemplo. A ideia é conhecer a ludicidade como cultura lúdica que ultrapassa a infância e possui diferentes formas de representações ao longo do processo de desenvolvimento humano. A gente vai analisar a relação da implicação entre ludicidade, indústria cultural e desenvolvimento humano. A gente vai compreender a influência da indústria cultural no brincar e trabalhar, ludicidade e corporeidade, ludicidade e regionalidade, além de ludicidade, expressão de gênero e papéis sociais. Então, na sociedade de consumo, os estímulos às crianças são os mais variados para produzirem e atingir o máximo de seu potencial. O ócio ou o tempo de parar um pouco muitas vezes não tem lugar. A ludicidade, nesse caso, aparece como um desejo de consumo desmedido de adquirir brinquedos e jogos. Qual a relação entre as apropriações pela sociedade de consumo atual e a expressão lúdica? Tem um documentário ao que eu até recomendei, não sei se já recomendei para vocês, chamado Criança, Arte do Negócio. Tem no YouTube, eu vou colocar como é que é o nome? Nas informações quando subir para o YouTube esse vídeo. Desse documentário que está integralmente no YouTube até. Onde a criança ele não consegue, por exemplo, identificar um legume, uma verdura, uma fruta, mas sabe identificar um pacote de Doritos. E isso é perigoso por quê? Porque o que ele é bombardeado dia a dia? De propagandas, né? Então, a questão da indústria cultural, ele vai aparecer no caso da ludicidade com a questão do brinquedo industrial, que em larga escala, que todo mundo quer ter, por exemplo. Toda menina, alguns anos atrás, até 83, o sonho dela era ter o quê? Uma Suzy, porque era a boneca da estrela que era mais famosa, né? Logo em seguida veio a Barbie, né? Ainda no início da década de 80, então todas queriam uma Barbie. E era cara, porque a Barbie não tinha uma Barbie. Era Barbie noiva, era Barbie engenheira, era Barbie médica, era Barbie praia, era Barbie mãe, era Barbie que mais patinadora, entre outras, né? Isso é para ter uma noção da questão da cultura, que você vai consumindo uma boneca que você vai comprar uma boneca inteira só por conta de uma roupa, né? Ou de um modelo, de cabelo, enfim, essas coisas. E isso vai mostrando o quão é fast food cultural, né? Um fast food cultural. Você acaba consumindo aquilo porque simplesmente é bombardeado, né? E como que isso acaba atrapalhando o ensino ou até mesmo influenciando a ludicidade? As crianças, né, do ensino infantil, especialmente do ensino infantil, eles têm permissão para algum dia da semana levar brinquedos, né? E aí que mora um grande problema, porque aí mostra também o quão diferente é economicamente cada aluno, né? E, invariavelmente, vai aparecer aluno com um produto cultural muito caro, diferente de boa parte dos alunos. Ou um aluno vai com algo bem, ou não leva porque não tem, ou não leva porque tem vergonha, ou leva um bem barato, né? Então, qual a relação entre as apropriações pela sociedade de consumo atual e a expressão lúdica? Que os brinquedos, eles são apenas objetificações de marcas, né? Por que as pessoas querem tanto ter um iPhone? É porque ele é o melhor celular do mundo? Não, as pessoas querem ter um iPhone porque dá status ter um iPhone, né? É por isso, a mesma coisa vai acontecer com a criança. Se a criança tem um brinquedo que está na moda, ou um brinquedo muito popular, ou um brinquedo muito caro, isso vai lhe conferir um status, vai lhe conferir um status entre o seu grupo de amigos.
E status, infelizmente, numa sociedade capitalista, é tudo. Com o capitalismo, né, que é a industrialização e os modos de produção capitalista, cria-se um sistema de vida caracterizado por uma indústria cultural, que, diante de um mundo globalizado, homogeneiza tudo. Valores, modelos, pensamentos, desejos, motivações, tempo, espaço e ludicidade, né? Então, antigamente, na minha época, por exemplo, a melhor parte de se brincar não era, na verdade, com brinquedos, não. Era entre amigos. Mas eu, na década de 80, início da década de 90, brincava onde? Eu brincava na rua. Morava num local de comunidade? Não, eu morava num bairro de classe média alta, por incrível que pareça. Né? Num bairro, o nome é ótimo, gente. O nome é maravilhoso. Encruzilhada, o nome do bairro lá de Santos que eu morava. E lá era um bairro que o pessoal tinha, é um bairro onde o pessoal tinha certas posses e tudo mais. Não que eu fosse de classe média alta, eu acho que até que não era nem de classe média, mas existia um certo conforto, eu morava num prédio, num apartamento e tudo mais. E eu via isso, os meus colegas, eles tinham vários brinquedos bem atuais, mas a melhor parte de se brincar sempre era brincar na rua, porque a rua não tinha tantos carros, não era trânsito de tantos carros e tudo mais. Hoje é algo inimaginável fazer no mesmo lugar. Então, a sociedade vive uma vida na qual tudo deve ser rápido, momentâneo e descartável, né? Isso vai muito ao encontro, como eu falei, das bonecas Suzy, né? Por quê? Porque antes da Suzy, as meninas tinham outras bonecas? Tinham. Geralmente eram bonecas únicas, confeccionadas por seus avós, né? Pelas avós, ou até mesmo compravam, porque eram peças confeccionadas, eram bonecas de pano, né? Então, é uma sociedade que a gente chama de sociedade líquida, no sentido de que nada mais tem uma estabilidade, tudo é muito fluido, então você não consegue segurar nada, por isso que é líquida. Porque você consegue segurar água? Não consegue, só dentro da água. Você diz, estou segurando água, mas está dentro da água. Né? Com o tempo próprio, o tempo deixou de ser o tempo do sujeito para ser o tempo da velocidade máxima global, produção máxima e busca pela felicidade por meio do consumo. É preciso ter. E isso mostra bastante essa questão do ter e da questão de que o tempo é o que quem vai fazer, não somos mais nós que o fazemos, mas sim os objetos, através, eu posso dar um exemplo clássico, que é a questão do celular. O celular, ele é um objeto que depois de um ano ele começa a ficar obsoleto, e você já quer, já não estou gostando mais do celular, eu quero trocar porque serve melhor e tudo mais. Eu sou assim, acho. Então, isso mostra a questão do ter e tudo mais. É mentira, eu não sou assim, não. Para mim, eu não ligo tanto que eu já tive, vou dar um exemplo ótimo. Eu já fui o louco do iPhone. Hoje eu olho para o iPhone assim, prefiro o Motorola. Eu tinha um Samsung que eu odiava, para vocês terem uma noção, né? Tanto que eu só troquei o meu de Samsung para Motorola, voltei para Motorola porque eu gostei muito de um celular Motorola. E porque o meu travava demais, porque senão eu estava aí com ele de boa, né? Acho que eu já assumi uma questão do bicho grilo. A mesma coisa acontece com a criança, porque lembra que eu falei da questão da Barbie? Saiu a primeira Barbie. Era uma Barbie que tinha algum tema? Não, era uma Barbie, roupa de gala, né? Logo depois apareceu uma Barbie noiva, e depois patinadora. Então, se você tem aquela Barbie lançamento, isso vai dar a questão do status, né? A mesma coisa vai acontecer com os meninos, né? Que a gente sabe que, infelizmente, né, já falamos isso, inclusive, na semana passada, que o brinquedo ele não tem gênero, mas a indústria teima em dizer que tem, direciona, né, para tal. Então, os meninos eles vão ter lá um brinquedo, um carrinho de controle remoto. Primeiro começa com aquele com fio, depois sai um outro que é sem fio. Hoje tem o que? O drone, né, para eles brincarem e tudo mais. Então ela vai ditando quanto tempo aquilo lá é válido para que a criança comece a brincar e gostar. Então a produção máxima em busca pela felicidade, ele substituiu o prazer de brincar pelo prazer de ter. Por isso que as crianças hoje elas quebram tanto os brinquedos, ou os brinquedos não duram tanto com elas, porque
a ideia não é ter o brinquedo para brincar, mas de ter o brinquedo. Para aí a frase. Esse é o problema. Né? Porque a atividade lúdica, ela combina três coisas, né? Que às vezes esses brinquedos da moda não trazem, que é o prazer, a diversão e a alegria, né? Então falta justamente essa combinação. Ela até pode trazer o prazer, a diversão e a alegria por algum tempo, mas depois de um tempo eles perdem o sentido, né? Tem uma história que eu li que é bem interessante, que é sobre uma bola, né? Que uma menina bem pobrinha, passou na frente de uma escola e viu as crianças todas alegres, né? Ela estava triste porque ela estava sozinha, com roupa suja, tal. E elas viram as crianças alegres, né? E ela não entendia por que as crianças estavam alegres. Aí ela reparou que as crianças passavam uma bola de uma mão para a outra, brincando com a bola, né? E ela disse assim, então as pessoas são felizes por conta daquela bola, as crianças estão felizes por conta da bola. Até que um dado momento a bola, né, uma bola obviamente cai e acaba indo para um outro lado. E acabou chegando perto da menina. O que ela acontece? O que ela faz? Ela pega a bola e sai correndo. E até que o momento ela começa a brincar, ela chega lá onde ela mora, começa a brincar com a bola, joga no chão, joga na parede, só que ela não sente felicidade, né? Por quê? Porque ela não está, a verdade, a felicidade não está no objeto, mas sim na ação que você realiza com o objeto. Tanto que até termina essa história perguntando onde você está, felicidade. Né? Então, as crianças começam a brincar e a jogar, mas se demanda muito esforço, elas não querem mais. Que é um dos adventos da nova geração, né? A geração cringe, né? Eu sou cringe, eu sou cringe, eu pago o boleto, eu sou cringe. Então, hoje, como é que elas veem a questão do brinquedo? Elas veem que tem que ser uma coisa que ela possa ficar deitada e ficar ali, né? Hoje, o que substitui bastante a brincadeira, né? Vou mostrar uma coisa para vocês. Vou até diminuir aqui porque ele é alto demais. A minha brincadeira hoje é uma brincadeira que muita criança. Eu descobri isso aqui por conta de outras crianças. É um joguinho. É um joguinho. Então, hoje a brincadeira é essa, onde ele fica sentado, ou seja, não faz muito esforço e só usa a mente. Só que usar só a mente é tão prazeroso? A coletividade não é mais prazerosa? Então, se for brincar muito, cansa, né? Então, crianças, trabalho e brincadeira, né? Porque as crianças, elas hoje, ou elas têm uma agenda lotada de atividades para serem estimuladas, né? Ou elas fazem balé, inglês, culinária, que mais? Judô, estudam, faz também estudos filosóficos, juro, gente, tem estudo filosófico para criança. Ou elas trabalham para ajudar a família. Ou seja, então o momento de prazer delas, de diversão, elas estão trabalhando. E a gente vê muito aqui na nossa realidade, por estarmos na maior megalópole do hemisfério sul. Né? Então, a rua e a brincadeira, na rua a criança desenvolve habilidades com um alto grau de atenção enquanto trabalha com objetos, rodando calotas, malabarismo com bolinhas, cesto de palha, entre outros. Isso poderia ser trabalhado com a criança, né? O corte de cana e a brincadeira, uma prontidão para as brincadeiras de esconde-esconde, né? E os trabalhos domésticos e brincadeiras, são jogos de papéis, no caso aí, o role-playing, né? Então, como é que são feitas essas três situações? Elas são modificações de trabalhos infantis que existem, né? É certo, para uma criança vai ter mais valor, vai ter mais uma identidade para ela ser trabalhada. Lembra que a gente falou agora do eixo, da valorização de quem ela é? Para poder ela não ter aquela carga tão dura
relacionada ao trabalho. Porque, infelizmente, nós, como professores, não poderemos tirar todas as crianças da rua. Isso é função, inclusive, do poder público, mas a gente tenta. Então, a gente tem que criar elementos para que eles consigam se sentir representados e inseridos e vistas uma realidade. Então, por exemplo, trabalhos domésticos e brincadeiras, jogos de papéis. Tem que ficar só nos jogos de papéis. Só que é difícil. Por quê? Porque a gente ainda tem o que chamamos de indústria cultural. Porque a brincadeira infantil, ela reflete o mundo atual e tanto o adulto quanto a criança, eles foram envolvidos no mundo de muitas ações rápidas e momentâneas, né? Então, a criança ela é assistida pelo adulto para trabalhar ou estudar. A sociedade incluindo em necessidades incessantes do mundo capitalista. Então, a criança ela vai perdendo elementos de que a transforma em criança, né? Porque ela precisa realizar diversas outras coisas para preencher o tempo. Dúvidas, perguntas? Contribuições? Ok. Já o corpo, na indústria cultural, é um lugar de descrição da cultura. Trata-se de um lugar que revela toda a dinâmica de elaboração de códigos, técnicas, pedagogias, arquiteturas e instrumentos desenvolvidos para submetê-lo a normas. Por quê? Porque até a indústria cultural, quando ela vai poder vender esses brinquedos, essas felicidades instantâneas, eles dão preferências ao corpo da criança, né? Para determinados objetos. Então, as preferências são sempre do quê? Das formas magras, né? Das formas magras. E não são meras características de um corpo biológico, mas construções sociais, né? E históricas que irão aparecer também no brinquedo que tem corpo, né? Veja a propaganda da Barbie. Tem alguma menina gorda? Vocês lembram de ver? Apesar que faz tempo que não tem propaganda de brinquedo infantil, porque é proibido no Brasil, não sei se você sabe. É proibido. Propaganda de TV. Não sabia que era proibido, Lucas. É proibido, por isso que não tem TV Globinho. Ah, é? É. Ah, A Fátima mesmo fala que quando ela veio com o programa dela, ela deu uma solução para a Globo, porque ela não poderia mais vincular propaganda de brinquedos, essas coisas. Então, é de um decreto do governo, se eu não me engano, do governo Lula até, ou do governo Dilma, que é para poder acabar com a questão da exploração comercial da criança. Então, isso é proibido. Então, quando ela ofereceu o programa, ela já ofereceu assim, olha, vocês não vão ganhar mesmo dinheiro tendo a TV Globinho, o que a gente faz? Eu faço um programa que vai gerar lucro, porque vai ter anunciantes. mas isso é só na TV aberta? Na TV aberta. Entendi. Até na TV paga, até tem a propaganda, mas ela tem uma limitação. Já na TV aberta é proibido. Tanto que você não vê mais propaganda de brinquedos. Eu não tinha reparado nisso, não. Agora você falando, eu tinha muito. Pois é, eu me lembro até hoje, foi bem na época que saiu até mesmo esse documentário Criança Arte do Negócio. Tanto que hoje tem vários regulamentos, né, para a propaganda brasileira. Antigamente, você via várias propagandas que eram produtos para adultos, onde crianças falavam para os pais comprarem, que era para poder trabalhar a questão da afetividade, né, dos pais, para que eles se sentiriam mais acolhidos. Afinal de contas, é uma criança que está pedindo. Né? Hoje já não tem mais. Acho que a última propaganda que teve esse elemento, e que não foi direcionada para a criança, mas que virou até uma certa polêmica na época, foi aquele do Nissan Terra. Acho que era o Nissan Terra, que eu lembro, nunca vou esquecer, porque a música é inesquecível, que são dos pôneis malditos.
Pôneis malditos, venha com a gente atolar. Odeio barro, odeio lama, que nojinho, venha com a gente atolar. Então, e aí traziam os elementos infantis, né? Mas isso aí, na época, já não era uma propaganda infantil, até porque não tinha nenhum elemento infantil. O único elemento infantil era o desenho dos pôneis coloridos, mas era porque fazia um trocadilho com a questão dos cavalos que possuem o carro, né? Que o pônei nada mais é que um cavalo de menor porte. Mas deu um certo problema, no caso, para a Nissan, na época, que ela teve até que tirar a propaganda do ar e ficou até na internet só. Nossa. Eu não tinha, você não tinha reparado, agora você falando realmente, é verdade. Não vi mais mesmo na TV aberta propaganda de brinquedo. Eu ocupando a Fátima, que tinha tirado da TV Globinho, não sabia que era por conta disso. Não ia ter mais propaganda. É por conta disso. Porque a criança, você consegue se influenciar os pais, né? Tem outros elementos que era muito... Nossa, que tinha muito... Eu lembro da tesoura do Mickey. Eu tenho, você não tem. Isso eu lembro. Eu lembro. Do compre batom. Compre Comprei batom. batom até hoje, eu lembro. Então, só que nos últimos 15 anos que isso aconteceu, simplesmente se perdeu a mão, né? Então aí veio a proibição. Por isso que hoje não tem TV Globinho. E a única emissora que ainda aposta em programação infantil é o SBT com aquele Bom Dia e Companhia, né? Acho que é Bom Dia e Companhia. Bom Dia e Companhia. Mas não me chamem de fresco, mas eu não assisto muito TV aberta. Então eu não sei como é que é a propaganda, né, a publicidade no Bom Dia e Companhia. Mas pode ter certeza que não é lotado de brinquedos. Eu também não sei. Eu sei que também a TV Cultura ainda passa algumas coisas também para as crianças, né? Informação. Mas eu também não sei se tem publicidade de... A TV Cultura já não tem mesmo publicidade de brinquedo. Ela não tem. Por premissa, ela já não tem. Mas o SBT, como é comercial, eu já não sei. Mas acho que também não tem, porque é proibido ter publicidade de brinquedos. Ou publicidade que seja direcionada para criança, né? Na realidade, é direcionada para criança, não pode. Ela não pode dialogar diretamente com a criança, a publicidade, não pode mais. Então, é que agora você falando, eu percebi que até na paga, né, na rede paga, não tem realmente tanto propaganda assim, tinha muita, não tem mais. É pouco. Pouco. Se tiver, na verdade, eu nem gostaria de ter mais de brinquedo. Eu acho que tem propaganda da Van. E do Sidney Oliveira. Ai. Então, a brincadeira infantil, ele reflete o mundo atual. Já falei essa parte, já até falei. Os brinquedos articulam um sistema de significados produzidos. Importa-nos conhecer quais significados carregam consigo, porque o brinquedo hoje, como eu falei, é tal como um iPhone. A gente tem as pessoas que falam, eu tenho um iPhone. Eu já olho assim, eu tenho um Motorola. Porque para mim tanto faz. Para mim o importante é o aparelho realmente satisfazer as minhas necessidades. Talvez minha idade também, né? Já estou com 40 anos, então talvez eu já tenha perdido aquele frescor de querer ter as coisas, né? Hoje eu tenho outras coisas que eu quero ter. Eu estou mais querendo hoje ter uma geladeira de 3 portas, né? Que tem aquela do gavetão. Então, isso eu quero ter. Não tenho. A minha ainda é de uma porta só, mas eu quero ter aquela geladeira. Então vai mudando também a questão dos conceitos do que a gente quer. Mas eu também tá bom, minha geladeira tá ótima. Então, enquanto der, eu vou usando ela, né? Então, a ideia disso, de ter a novidade, ela é muito da questão de conhecimento de mundo, de estar sentindo querer fazer parte de uma sociedade, né? De uma microsociedade. Hoje, um pouco me importa fazer parte de novas microsociedades através de valores materiais, né?
Hoje eu quero fazer parte de uma microsociedade pelo que eu sou, né? Então, talvez essa superação, que é uma coisa que a criança e a adolescente a criança não tem, ela demora para ter essa superação, ela só vai ter lá, né? E se tiver, vai ter lá na adolescência ou na idade adulta, né? Aí que vai pôr muito isso aí também a questão da dureza da vida da criança, né? Então, não me importa muito, né? Não me importa muito. Só que para criança e adolescente, essa questão de ter o brinquedo, ele vai ter que carregar esse valor também junto. Então, no caso de formas, roupas, estética do corpo das bonecas, o que temos construído nas representações e no imaginário de nossas crianças sobre o corpo que a gente quer ter. Por isso que a Barbie, ela é uma boneca que o pessoal fala muito que é nociva, né? Por quê? Porque a Barbie, ela traz um modelo perfeito de como tem que ser uma pessoa. Como é que a Barbie? É loira de olho azul, né? Corpo perfeito, tem um namorado perfeito, amigas perfeitas, roupas perfeitas, a casa dela, o carro dela conversível é perfeito, né? Então, ela vai carregar também essas simbologias que vão ser agregadas às crianças de um modo ou de outro, né? Então, o corpo na indústria cultural é um lugar de inscrição da cultura, né? Ah, já falei essa parte também. Então, agora é a parte dos meninos. Os meninos, enquanto brincam, demonstram interesse principalmente pelo poder, prestígio e controle. Na década de 70, gente, meu Deus, é da minha época e eu não sou da década de 70. Febre dos meninos com o boneco Falcon, representando força e poder. Meu Deus, é da minha época isso. Isso foi até a década de 80, tá, gente? Os hominhos, né? Já as meninas, o que importa nas bonecas é a imagem do corpo, as vestimentas, a beleza, como também as atividades domésticas. Pelo papel de mãe, as meninas valorizam o ser e o ter. Até porque, teoricamente, as bonecas, elas vão trabalhar a questão da docilidade feminina, da criança, da menina, né? Como que trabalha essa questão da docilidade? Já as preparando para o papel de mãe, né? E isso não aparece apenas com a Suzy, com a Barbie, isso aparece antes mesmo com as outras bonecas. A ideia é que a menina cuidasse das bonecas, né? Só a Mônica mesmo que joga o Sansão para lá e para cá e batendo nos meninos. Porque todas as outras fazem o quê? Cuidam da boneca como se fosse uma filha. Como aqui nós temos um público só de mulheres, vocês podem até dizer isso para mim, né? Com mais propriedade. Com certeza as bonecas de vocês, das que se você tinha mais de uma ou só tinha uma, vocês tinham aquela que era preferida, que era a sua filha ou filho. Onde, quer queira ou não, o fato de você ter esse boneco, ele não que auxiliou, mas criou um instinto maternal perante a N coisas da sua vida, né? E isso chama-se docilização do corpo. Só que isso também traz uma outra coisa, a sexualização da criança. Então, de uns tempos para cá, até para a questão de quebrar essa questão da boneca e tudo mais, eu vou falar para vocês. Foi para vocês? Não, foi para a turma de segunda-feira. Eu passei o teste das bonecas para elas, né? Eu vou passar para vocês também, eu vou deixar na descrição do vídeo também. Se de um lado a representação de um corpo perfeito demarca as bonecas, também temos visto o contrário. Motivadas pela indústria do consumo, marcas de bonecas apresentam nova estética corporal para incentivar a inclusão, como a boneca com bengala, a boneca cadeirante, a boneca cega, né? E felizmente também começou ainda em menor escala a boneca de diversas tonalidades de cor, né? Porque nem todo mundo é rosinha, né? Com aquela cor de pele, né? Cor de pele é a cor da sua pele, né? Não é a cor de pele de outra pessoa, é a cor da sua pele. Então, isso vem para poder também estimular o consumo, mas é ótimo, por um outro lado, porque quebra com a hegemonia da boneca Barbie, ou do estilo da Barbie e da Suzy, que são as bonecas magras, de olho azul, de cabelo loiro e de roupas e tudo perfeitos, né? Ou seja, que existem outros corpos também para serem docilizados.
Sobre as formas, roupas e estéticas do corpo das bonecas, o que temos construído nas representações imaginárias das crianças sobre o corpo ideal, né? A indústria do consumo encontrou no brinquedo uma forma em potencial de atingir seus objetivos e tem feito uso de estímulos aos desejos das crianças para chegar até o adulto mediante a descoberta do fascínio que fase ser criança lhe proporciona, né? Eu me lembro que quando eu era criança, nas revistas em quadrinhos, vinha um negócio para você recortar, que escrito assim, eu quero a minha Calói, né? Que mais ou menos isso mesmo formato hoje, né, da propaganda. Então, naquela época, as crianças consumiam revistas, né? Elas consumiam muito revista em quadrinho. Não que hoje não consuma, né? Mas hoje consomem bem, mas bem menos. Então, por isso que a indústria da publicidade ela avançou para um outro formato que chegou ao nível que chegou. De, por exemplo, ter aquela brincadeira irritante, aquela propaganda irritante. Eu tenho, você não tem. Né? Então, manter uma análise crítica sobre isso ajuda as crianças nessa reflexão, seja na hora de comprar um brinquedo ou até no modo como ela utiliza o brinquedo. Hoje, meu afilhado faz 2 anos, né? A minha amiga, a Ana Paula, ela sabe que eu sou padrinho dele, né? Então, ela sabe que dificilmente eu dou um brinquedo muito legal, mas eu queria dar um Lego para ele, que é um brinquedo, quer queira ou não, um brinquedo da moda. Mas ele está fazendo 2 anos, né? O Lego é recomendado a partir de 3. Então, dos brinquedos que eu compro para ele, para dar de presente, seja no Natal, no Dia das Crianças, ou até mesmo no aniversário dele, são brinquedos todos lúdicos. Não porque eu sou pedagogo, mas porque até ela também, ela se formou comigo, inclusive em letras, né? Até ela tem essa noção, tanto que ela mesma produz alguns brinquedos, né? Eu não sei se foi com vocês que eu mostrei os brinquedos do ano passado, foi na turma de segunda-feira, que ela produziu alguns brinquedos, né? Brinquedo sensorial. E aquilo é importante para estimular a criança. Então, ela tem a noção de estimular isso, né? Por quê? Porque não é um brinquedo que vai durar por um tempo. Vai ser um brinquedo que vai trazer algum tipo de prazer para ela e alguma ludicidade, na qual ela também vai poder participar, ou até mesmo o pai da criança também poderá participar, ou até mesmo ela poderá compartilhar aquele brinquedo, um brinquedo mais lúdico, ou que tem alguma proposta pedagógica mais definida, com outras crianças e ter aquela questão que dá bola entre as crianças, né? O prazer não vai ser brincar com o brinquedo, mas o prazer vai ser o prazer da brincadeira. Então, ainda temos algumas brincadeiras regionais que, felizmente, resistem ao tempo os efeitos da indústria cultural. Porque enquanto brinca, a criança expressa a cultura, né? Se os adultos preservarem as tradições e manifestações do seu povo, ensinando-lhes um valor que tais expressões têm, poderá manter tal expressão no brincar. Então, as brincadeiras regionais, as brincadeiras populares, elas são importantes para se manter e têm alta carga de ludicidade, porque elas trazem uma identidade de uma região. E isso é muito importante porque, necessariamente, ele não precisa do brinquedo cultural, brinquedo industrializado, para poder realizar ter alguma satisfação, né? Porque há uma riqueza nessa manifestação lúdica cultural de cada região. E isso está ligado ao fato da gente conviver em sociedade. Então, as crianças, elas reinventam brincadeiras, mudam de nomes. Por exemplo, os jogos de bolinha de gude pode ser caçapinha, buracão, beca, barroca, né, por exemplo. Então, ela vai se adaptando e vai também recebendo, cada lugar vai recebendo um nome, que é o mais específico da sua região. As influências da indústria cultural no brinquedo e brincadeira infantil, eles podem afetar os valores das crianças, né? No entanto, a demarcação cultural sempre será influenciada pelo modo como a cultura mais próxima à criança lida com isso, e também a partir das interpretações da própria criança. Então, quando você vai brincar de amarelinha, esconde-esconde, 5 Marias, que mais essas brincadeiras que tinham?
faltou repertório aqui na mente. Então, você vai estar trabalhando algumas questões sociais mais próximas da cultura que é onde ela está inserida, né? Por exemplo, aqui na região norte de São Paulo, aliás, eu aprendi a fazer esses dias o jogo da onça, né? O jogo da onça é um jogo de estratégia indígena, que é, por incrível que pareça, muito utilizado aqui na zona norte de São Paulo, né? Porque aqui nós temos uma região, uma área indígena aqui, né? E acaba então, também influenciando algumas outras crianças ao redor, ali próximo, né? Aqui no Jaraguá. E a ideia é que ela traga essa identidade através desses jogos e até mesmo na construção desses jogos para que ela consiga se ver sujeita dentro de uma sociedade maior, né? Rompendo com aquela questão do brinquedo industrial. Porque o brincar, ele é uma coisa séria, né? Tanto que a ludicidade, ele faz parte de um papel social da criança, né? Porque enquanto brinca, a criança se desenvolve, aprende, expressa a sua cultura, e ao mesmo tempo que também constrói cultura, né? Ela vai construindo a cultura, mesmo que seja para ela só, mas ela vai construindo, né? Então, numa situação de brincadeira, se a criança não quer mais brincar de vendedor de livros, como é o pai ou a mãe dela, ela pode trocar o papel e brincar de outra coisa, né? Porque, especialmente as brincadeiras, elas trazem a questão da representação social, né? A representação do papel social. E ela fará que a criança brinque hoje será algo que ela ainda não é, né? Utilizar a criatividade, né? E é justamente esse exercício do futuro que possibilita o desenvolvimento de sua imaginação, a aprendizagem de regras e de comportamentos sociais, uma vez que ela vai para além da realidade vivida atualmente. Então, e é papel do professor estimular os jogos de papéis, porque aprendendo um papel social que ela desenvolve a capacidade de realizar. Dúvidas, perguntas, contribuições? Não? Então, ótimo. Gostaria de saber, né, por isso que não tem propaganda mais de brinquedos, né? Imagina o que é para as empresas não poderem anunciar agora brinquedos para o Dia das Crianças, que desesperos! Né? Então, hoje a indústria cultural ela está mais focada nos jogos eletrônicos, porque o que toda criança tem hoje? É difícil, não, não é difícil não ter, não. Tem alguns lugares que realmente elas não têm. Celular. Geralmente é o celular usado da mãe, do pai e tudo mais, mas a criança tem um celular, né? Onde ela baixa jogos e brinca, né? E essa indústria continua bombardeando, porque basta você baixar um jogo que vem lá um anúncio de outro jogo para você baixar para jogar, né? É assim que a gente vai ficando preso àquele... Gente, tem o Coin Master, que mais? O Candy Crush, o Angry Birds. Acho que ninguém mais joga Angry Birds, né? Pogby, que eu adoro jogar. Então é isso, gente. Eu vou agora encerrar o vídeo para a gente passar para o estágio.